Quantos estão felizes, está na casa do Senhor? Vamos receber mais uma porção daquilo que o Senhor nos preparou para esta noite. Você que trouxe sua Bíblia, abra ela comigo no livro de Cantares. Glória! Glória a Deus. Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos. Glória a Deus. O capítulo é de número 3. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Passando Eclesiastes. Vai ser o livro de Cântico. Glória a Deus. Todos encontraram? Amém. Quem não encontrou ainda diz amém. Amém? Irmãos, capítulo de número 3. Verso de número 1. A gente vai ler até o versículo de número 4. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: de noite, na minha cama, busquei o amado de minha alma. Busquei-o, mas não o achei. Eu me levantei agora e rodearei a cidade pelas ruas e pelas praças. Buscarei o amado da minha alma. Busquei-o, mas não o achei. Os guardas que rondavam a cidade me encontraram. Então lhe perguntei: vocês viram o amado de minha alma? Mal os deixei e encontrei logo o amado da minha alma. Agarrei-me a ele e não o deixei ir embora, até que o fiz entrar na casa de minha mãe e no quarto daquela que me concebeu. Amém? Glória a Deus. Só até aí. Se você puder deixar a sua Bíblia aberta, a gente vai ler mais algum texto aqui em Cantares. E primeiro eu vou te contar uma história até chegar nessa parte que a gente leu, e depois a gente vai meditar mais um pouquinho nesse texto que a gente acabou de ler. Amém? Irmãos, o livro de Cantares foi escrito por Salomão e é um livro que costumeiramente a gente não costumamos ministrar palavras neles, né? Eu mesmo nunca ministrei uma palavra aqui no livro de Cantares, mas o Senhor colocou no meu coração uma palavra e eu quero ser fiel àquilo que o Senhor colocou no meu coração, né? Você que tem esse costume, não sei se você tem, mas a gente que viaja um pouco, eu sempre que vou viajar, eu coloco lá a Bíblia Sagrada e vou escutando. Então, pelo menos no caminho que eu estou viajando, que eu estou indo buscar ou entregar algum material, eu vou ali escutando a palavra de Deus. E se você for escutar o livro de Cantares, irmãos, 30 minutos. Se você for daqui em Ribeirão, você escuta uma vez indo e uma vez voltando o livro de Cantares. E escutando esse texto na voz do Cid Moreira, irmãos, foi um texto que eu comecei a escutar, e quando a gente vai parar para prestar atenção nesse texto, é um texto que ele é poético, ele é um cântico, mas ele é um texto que também tipifica aqui a pessoa de Jesus Cristo. Para os judeus, irmãos, o livro de Cantares é como se o esposo fosse Deus e a esposa fosse Israel. Para nós que somos a igreja, é como se o esposo fosse Jesus Cristo e a esposa fosse a igreja do Senhor. Glória a Deus. Né? E a gente vai ver, irmãos, que esse livro, ele não é muito citado, ele não é talvez muito lido. No Novo Testamento, ele não tem nenhuma citação. É o único livro do Antigo Testamento que não tem uma citação no Novo Testamento. Mas, para os judeus, esse é um livro muito importante, né? Até hoje, nos dias que as suas meninas são apresentadas, eles leem algumas partes desse cântico aqui, escrito por Salomão. Por a gente não escutar tantas ministrações nesse livro aqui de cânticos, por outro lado,
talvez você não saiba, mas a gente escuta diversas canções que são tiradas desses cânticos aqui de Salomão. Por exemplo, a música do Meu Amado, que fala: meu amado é o mais belo entre milhares. Se você ler, você vai ver tudo que a música fala aqui no livro dos cânticos. Não só essa, tem música do Fernandinho, irmão, tem música da Aline Barros, com várias citações desse texto, né? E são tantas músicas que, se você colocar no Google lá, o Meu Amado, você vai ver que vai aparecer diversas canções que falam desse texto, desse livro aqui de Cantares. Mas antes, irmãos, de falar de Cantares, a gente vai falar um pouco de Salomão. A gente vai entender, eu sei que os irmãos já conhecem, mas a gente vai passar rapidinho aí um pouco mais pela história de Salomão. E seu nascimento, irmãos, de Salomão, já é Deus colocando uma interrogação nas nossas mentes. Por que eu quero dizer uma interrogação? Se a gente ler em Tiago, capítulo de número 13, verso de número 11, vai dizer que não é possível que uma fonte jorre água amarga e água doce. Não é isso? Então, pois bem, Salomão, irmãos, ele é fruto de um adultério, né? Salomão, ele é fruto de morte em casamento. Salomão, ele é filho de uma mulher que, quando engravida, Deus rejeita o filho dela, por ela ser parte do adultério, por ela ser parte de uma conspiração de morte. Deus rejeita o filho de Betseba com Davi, que é mãe de Salomão. Então, como que pode, se era uma água amarga que estava jorrando ali, que Deus rejeita, que Deus mata o menino, logo depois que ela engravida de novo, Deus ama e Deus concede muitas coisas a Salomão? Não me parece que é uma fonte que acabou de jorrar uma água amarga, agora está jorrando uma água doce. Irmãos, com cerca de 12 anos, Deus vai visitar a Salomão e vai perguntar para ele o que ele quer. Essa história é muito conhecida. E Salomão vai dizer que ele deseja ter sabedoria. E Deus se agrada desse pedido, Deus gosta desse pedido e vai dizer para ele, falar assim: olha, não só sabedoria, eu vou te dar também ouro, eu vou te dar também prata, eu vou te dar muitas coisas para você ser um bom governante, para você ser um bom rei para o meu povo. E Salomão, irmãos, ele escreveu 3 livros que compõem o cânon sagrado, que compõem a Bíblia que nós temos hoje, né? Salomão escreveu o Cântico dos Cânticos, Salomão escreveu Provérbios e também Salomão escreveu o livro de Eclesiastes. Se você ler, irmãos, esses 3 textos, você vai perceber que parece que não é a mesma pessoa que escreveu. Muito por isso, porque Salomão escreve esses textos em diferentes épocas de sua vida. Salomão escreve esses livros em diferentes idades de sua vida. Salomão vai escrever o Cântico quando ele era apenas um jovem apaixonado, um jovem cheio de força, de entusiasmo. Então, se você ler aqui, esse livro teve dificuldade de aceitação para entrar no cânon sagrado, para ele fazer parte da nossa Bíblia. Por quê? Se você ler, irmãos, você vai ver que tem contextos, né, de sensualidade, de intimidade entre um marido e uma mulher. É o único livro que você vai ver isso, é aqui no Cântico dos Cânticos. Um livro que mostra a intimidade, Salomão fazendo elogios à sua amada, dizendo sobre o corpo dela, dizendo que ela é amada dele, dizendo várias coisas, né, que talvez a idade não nos permita dizer aqui agora, mas se você ler, e é algo inspirado por Deus, é algo que Deus colocou no coração de Salomão para ele escrever, tanto é que está aqui na nossa Bíblia Sagrada. Glória a Deus. Logo depois disso, ele vai escrever Provérbios. E Salomão, irmãos, escreveu cerca de 1005 cânticos, mas apenas esse entrou na Bíblia Sagrada. Depois disso, um pouco mais de idade, ele vai escrever o livro de Provérbios, irmãos. O pastor Lucinho, um pastor que eu gosto muito, ele vai dizer que se você quer ser inteligente, você tem que ler o livro de Provérbios, pelo menos um capítulo por dia, que são
vai dar um capítulo para cada dia do ano. E se você quiser ser mais inteligente, quando você acabar, você lê de novo. Porque o livro de Provérbios, irmãos, ele tem ensinamentos grandiosos para a nossa vida. Salomão já estava na meia-idade, já era um homem, talvez, realizado com tudo que ele tinha, com tudo que ele possuía. Então ele vai começar a escrever os provérbios. E eu marquei aqui apenas um provérbio, que está no capítulo 4, no verso 23, ele vai dizer, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele provém a fonte da vida. Salomão, irmãos, era um homem muito inteligente, e essa sabedoria vinha de Deus. Como eu disse, os provérbios, ele escreveu cerca de 3.000 provérbios. Além de 1.000 cânticos, ele escreveu 3.000 provérbios. Ele escrevia muito, era um homem muito inteligente. E já com mais idade, irmão, talvez no final da sua vida, ele vai escrever o livro de Eclesiastes. Com mais idade, irmãos, ele vai começar o livro dizendo que tudo é vaidade. Ele vai dizer que talvez tudo aquilo que ele tinha, toda aquela riqueza que ele tinha, todas as mulheres que ele tinha, era tudo vaidade. E no livro de Eclesiastes ele vai dizer várias coisas que acontecem e que a gente sente estando debaixo do sol. Quer dizer, estando em uma vida terrena. Salomão vai chegar a dizer que é melhor a gente ir num velório do que ir numa festa. Então, há um conselho grandioso para você dar para o seu filho, para a sua filha, pai. Quando ele pedir para ir numa festa, você vai dizer, olha, é melhor você ir num velório do que ir numa festa. Mas isso foi com que as coisas que Salomão via, e tudo que ele viu e tudo que ele tinha, um homem que tinha tudo, que ele foi capaz de dizer isso, que no velório a gente ainda pensa mais sobre a vida. No velório a gente vai pensar, poxa, ele estava bem até ontem, estava com saúde, e agora a situação que ele está. Numa festa não, irmão. Numa festa a gente quer se divertir, a gente quer ficar, quem sabe, até o último minuto para aproveitar, e acaba não pensando nas consequências do dia seguinte. Talvez você tinha que trabalhar, talvez você tinha que estudar para uma prova, talvez você tinha um compromisso importante, mas quando você está numa festa, você não pensa nisso. Você quer apenas aproveitar até o último minuto tudo que você tem para conseguir naquele dia. Então é isso que Salomão está falando. É dessas coisas que Salomão está falando aqui. Tanto é que no final do livro de Eclesiastes, ele vai dizer assim, irmãos, no verso 13, olha, de tudo que ouviu, a conclusão é essa: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Glória a Deus! Amém? Irmãos, então, só para a gente entender um pouco mais da sabedoria que Salomão tinha, no livro de 1 Reis, no capítulo 3, verso 16, ele conta uma história de duas mulheres, irmãos, que viviam juntas e tiveram um filho com cerca de 2 ou 3 dias de distância uma da outra, E uma teve um filho, e a Bíblia diz que elas não saíram de casa. Então talvez uma ajudou a outra a ter um filho, quando a outra foi ter, a outra que ajudou, então elas se ajudaram e tiveram um filho, só que com 3 dias de diferença. E quando o filho da segunda mulher nasce, o filho da primeira mulher diz que ela dorme, rola em cima e a criança morre. Então ela vai, tira o seu filho morto, pega o filho vivo da mulher que está vivendo com ela e troca as crianças. No outro dia, quando a mulher que estava dormindo acorda e vai amamentar seu filho, ela vê que o seu filho estava morto. Só que talvez depois do desespero, depois de chorar, depois de não entender o porquê, ela vai parar para olhar a criança e ela vê que aquele filho não era o filho dela. Ela vai olhar e vai ver que as crianças foram trocadas. E isso gera uma briga, gera um conflito, e as pessoas que estavam intermediando, como de costume, levaram esse conflito para o rei. E o rei era Salomão. Salomão pede para escutar a história, as duas contam a mesma história, só que a mulher que trocou o filho disse: não, esse menino que está vivo é meu. Ela que foi descuidada, ela que perdeu o filho, essa criança que está viva é minha, esse filho é meu. E a outra mulher dizendo ao contrário, falou: não, ela dormiu, rolou em cima do filho dela, irmão, virou um rolo no palácio, virou uma briga, aquela discussão. E aí Salomão tem uma ideia, irmãos, com a sabedoria que Salomão tinha, ele vai dizer assim: olha, vai lá e me traz uma espada. Quando a espada chega, ele fala assim: olha, eu vou cortar essa criança no meio e vai ficar metade para uma mãe e metade para outra mãe. Resolva o problema. A mãe, que
que tinha o seu filho ali, falou assim: não, meu rei, eu não sei porque o senhor está fazendo isso, mas já que você vai fazer isso, faz o seguinte: pega o menino e deixa com ela, então, não mata ele. E a outra insistiu dizendo: não, se for dividir, então para mim está tudo bem, aí eu aceito. Então, essa sabedoria que Salomão teve, ele disse: olha, pega o menino e dá para aquela mãe que não quer que mata, porque o filho é dela. Porque uma mãe nunca entregaria o seu filho para a morte. Então, a Bíblia diz que essas histórias, irmãos, corriam por toda Israel e pelos países vizinhos, e todos começavam a ver e entender o tamanho da sabedoria de Salomão. Tem um enigma, irmão, se você colocar lá no Google, dizendo o enigma da flor, que diz que Salomão também resolveu, foi um enigma que eu fiquei, a gente para pensar que parece que é tão lógico que a gente não pensaria nisso, né? A Bíblia, esse enigma diz que um agricultor foi e levou flores para ele, né? Uma flor verdadeira e várias flores artificiais, e disse para ele, falou assim: olha, se você é tão sábio, me fala aqui qual flor é a verdadeira e qual flor são as artificiais. Verdadeira só tem uma. É a mesma coisa que colocasse, irmãos, aqui são poucas, mas se colocasse uma rosa verdadeira aqui e falasse: olha aí, qual que é a verdadeira e qual que é a falsa? É quase que impossível de dizer, irmãos, porque são tão reais que a gente não tem como discernir apenas olhando qual que é a certa. E Salomão percebe que uma abelha entra e pousa em uma flor, e ela fica ali por um tempo, e logo ela sai e vai para outra flor, só que ela já volta para a flor que ela estava. Então ele percebeu que a flor verdadeira é aquela que a abelha estava lá, e ele disse, e as histórias dizem que todos se maravilhavam muito com a sabedoria de Salomão. Para você entender, irmãos, o tamanho dessa sabedoria, 2 Crônicas 9:13 vai dizer que Salomão recebia por ano de presente o número é cravado, 23.300 quilos de ouro. Todo ano ele recebia de presente, fora o que os comerciantes tramitavam ali, sem seus presentes. Ele recebia 23.300 quilos de ouro de presente, que as pessoas traziam para tentar agradar Salomão, tamanha sua sabedoria. E se você é curioso como eu, irmãos, eu fui fazer essa conta. O quilo de ouro hoje, se fosse para trazer pelos nossos dias de hoje, custa R$ 86.955, 1 quilo de ouro. 23.300 quilos daria 2 bilhões e 26 milhões que Salomão recebia todo ano. Eita, só pela sua inteligência, só de pessoas querendo agradar Salomão, trazia ouro para ele. Então essa era a quantidade que ele ganhava por ano de ouro, irmãos. Tamanha era a sua sabedoria. E se por um lado a gente conhece Salomão como o homem mais sábio, por outro lado a gente também conhece Salomão talvez como o homem mais mulherengo, né, irmãos? Ele teve quase 1000 mulheres. Mas hoje eu quero tirar um pouquinho só dessa sua visão de Salomão, dele ser um homem talvez assim um pouco mulherengo, apesar de que a Bíblia vai dizer que no final da sua vida tantas mulheres que ele teve trouxe prejuízos severos para ele, para a sua fé e para o seu relacionamento com Deus. Mas até aqui, onde a gente leu em Cantares, ainda não era assim, né? No final da sua vida, depois teve alguns problemas, mas até aqui esse ponto que a gente vai estudar, ainda não era assim. Então, ele vai descrever aqui no livro de Cantares, irmãos, 4 tipos de relacionamentos que ele teve. E é isso que eu quero trazer rapidinho agora aqui nesse texto, para já terminar. Irmãos, em Cantares 6:8, se você tiver aí, você vai ver que ele fala de alguns tipos de relacionamento que ele tinha. Cantares 6:8 vai dizer assim, 70 são as rainhas, 80 são as concubinas, e as virgens sem número. Então, eu vou querer que você repita, para você gravar isso, que a gente já vai entender o que isso quer dizer, irmãos.
70 são as rainhas. Pode melhorar, irmãos. 70 são as rainhas. 80 são as concubinas. E as virgens sem número. Irmãos, eu marquei algumas coisas aqui, e pode ser que aperte um pouquinho, mas a gente vai prosseguir naquilo que o Senhor nos deu. Irmão, por Salomão ser tão sábio e ser tão inteligente, os reis, como eu disse, as histórias corriam e os reis dos países vizinhos traziam as suas filhas, as suas princesas, as futuras rainhas, para se casar com Salomão. Na maioria das vezes, nas princesas, não era ele que ia atrás. Os próprios pais traziam as suas filhas para se casar com ele, por ele ser um homem tão inteligente e muito rico, irmãos. Então, nesses relacionamentos, muitos não eram por amor, era apenas por interesses financeiros, políticos e geográficos. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Eu marquei aqui qual que é o relacionamento com as rainhas. Relacionamento de Salomão com as rainhas aqui, irmãos, não era por amor. Como a gente viu, ele era muito rico. Relacionamento com as rainhas aqui, irmãos, era por puro interesse. E talvez não de Salomão, mas dos reis vizinhos. E como eu disse que isso aqui tipifica Jesus Cristo em nós, quando a gente vai querer dizer isso, irmãos, relacionamento com rainha, o que quer dizer para a igreja? Relacionamento com rainha, irmãos, não é aquele relacionamento de um fiel que tem amor a Deus. É relacionamento de quem tem interesse nas coisas de Deus. Descobriu que Deus é dono do ouro, é dono da prata, é dono da saúde, é dono da prosperidade, e que tudo que está nesse mundo é dele. Então a gente vai dizer, poxa, eu tenho que me envolver com ele. Eu não preciso amar ele. Se eu estiver na casa dele, se eu estiver em um relacionamento com ele, mesmo que não esteja amor, tudo que ele tem talvez respingue em mim. Então eu me envolvo com Deus não por amor, mas por interesse. E esse é o interesse, é o relacionamento de rainha, irmãos. O relacionamento de interesse. Não é por amor, é por interesse. Descobriu que Deus tem tudo, tem sabedoria, tem ouro, então vai fazer o quê? Eu vou me envolver com Deus. Mas não é por amor, é só por interesse. Jesus. E as concubinas? A palavra concubina, irmão, significa mulher que vive maritalmente com uma pessoa sem estar casado com ela. Ou seja, tem um envolvimento, mas não é nada sério, não é nada legal, não tem papel assinado. E o que é isso para a igreja? Posso dizer, pastor? É lógico. Você não veio para dizer? Eu vim para dizer. O relacionamento de concubina para a igreja, irmãos, eu vou falar primeiro para os jovens. Qual que é? Não vem na igreja o ano inteiro, não participa de uma reunião, não está junto, não vai para os eventos, não vem nas reuniões de grupo, chega em janeiro, está aqui e quer ir para o acampamento. Jesus! Queima ele! É relacionamento de concubina, irmãos. É interesse. Para a igreja, irmãos, primeiro as minhas coisas, primeiro eu faço para mim, e a hora que der, eu faço para Deus. É os interesses próprios estando na frente dos interesses de Deus. É primeiro eu, se der, eu vou fazer as minhas coisas primeiro. Se der, eu vou fazer as minhas coisas, eu faço primeiro, eu vou fazer o meu trabalho, eu vou adiantar tudo que eu tenho para fazer, eu vou estudar primeiro. Se der, quinta-feira eu venho na campanha. Eu vou fazer as minhas coisas, eu vou fazer tudo que eu tenho para fazer. Se der, eu venho terça-feira no estudo bíblico. Relacionamento de concubina, irmãos. Eita, Jeová. Relacionamento de concubina é a pessoa que tem um relacionamento, que sabe fazer. É chegar aqui na pastora e falar assim: pastora, eu sei tocar, eu sei cantar, eu sei pregar, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo, mas não participa do culto de terça, não participa de quinta, não é dizimista, não é ofertante, não tem compromisso, mas quer ministério. O que é? É concubina, irmãos.
não tem um relacionamento sério com Deus. É um relacionamento que até tem alguma intimidade, até sabe fazer, até conhece o que tem que fazer, mas não é sério, não tem papel assinado, não tem o contrato de casamento com Deus. Eita, Jesus! E as virgens, irmãos, é que não tem compromisso e relacionamento nenhum. É que não faz nada, não quer saber de nada, só está ali no meio, só que não tem relacionamento. Não tem relacionamento, não tem intimidade com o amado. Mas esse é o versículo 8, irmãos. No versículo 9, vai dizer que existe um relacionamento que Salomão a chama de amada. Ele vai chamar ela de a pombinha dele. Vai dizer que ela é a mais querida de sua mãe, a predileta daquele que ela deu à luz. Porque, irmãos, esse é um relacionamento que tem amor. Esse é um relacionamento que não é por interesse. A gente tem que se envolver com Deus, irmãos, não por aquilo que Ele pode nos dar, mas por aquilo que Ele é. O que Ele vai dar para a gente é consequência, mas esse não pode ser o motivo principal da gente querer estar com Deus. Esse não pode ser o motivo principal. Falar, não, eu vou lá porque aí as bênçãos de Deus vai correr atrás de mim. Se correr atrás de você, irmão, glória a Deus, aleluia. Mas se você que tiver que passar pelo vale da sombra da morte, saiba que Jesus também vai estar com você. Tem de bom ânimo. Jesus venceu o mundo também, irmão. Glória a Deus. O relacionamento da amada, irmão, é um relacionamento que tem constância, que tem intimidade, que tem envolvimento, que tem compromisso. Esse é o verdadeiro relacionamento que a igreja do Senhor tem que ter com Ele. Não por interesse, não de vez em quando, ou não de jeito nenhum. É um relacionamento de amor. E se alguém, irmãos, está aqui em algum desses quesitos, a gente vai voltar agora no texto que a gente leu no começo. 3:1 vai dizer assim, irmãos: de noite, na minha cama, busquei o amado da minha alma, busquei-o, mas não achei. Note que ela está procurando o seu amado, irmãos, no seu quarto. E quarto, irmãos, é lugar de intimidade. Quando você convida alguma pessoa para ir na sua casa, dificilmente você vai levar ela para o seu quarto, a não ser que você tenha muita intimidade com ela para que ela possa chegar no lugar do seu quarto. Geralmente a pessoa vai na sala, vai na cozinha, talvez na área de churrasco, mas no seu quarto não. Pelo menos normalmente não, né? A não ser que você tenha, como eu disse, alguma intimidade com essa pessoa para ela ir para o seu quarto. Mas do contrário, ou é no quintal, na sala, na cozinha para tomar um café ou na área de churrasco. No quarto é só quem tem intimidade com você que vai. No seu quarto é só quem tem intimidade com você que vai. E ela vai procurar o amado dela, irmãos, no quarto. Quer dizer, num lugar de intimidade. Mateus 6,6 diz: porém tu, quando entrares no seu quarto, fecha a porta, oras a teu pai que te vê em secreto, e o teu pai em secreto te recompensará. Glória a Deus. Qual que é esse lugar, irmãos, que você tem que entrar? No quarto, no lugar de intimidade. Glória a E Deus. quando ela percebe que não tem mais a presença dela, irmãos, ela vai fazer a coisa, talvez, que eu acho mais difícil na nossa geração, e é aquilo que a pastora acabou de falar aqui, irmãos. Quando vai falar para o crente que ele precisa se libertar, ele acha ruim. E quando vai falar para o crente que ele precisa de Deus, ele também acha ruim. Então, vive numa bolha de fingimento que as pessoas que olham falam: poxa, ainda tem intimidade aí. Aí tem intimidade ainda busca. Chega na igreja, ergue a mão, dá glória a Deus. Mas a presença, a intimidade com o amado já foi embora. E o que ela vai fazer no verso 2, irmãos, é algo que a gente deveria muito fazer. É buscar a presença dele. Irmãos, não é feio perder a presença de Deus, embora a gente não deveria. Mas caso aconteça, caso a gente perca, a gente tem que buscar de volta.
Isso mesmo. Não fingir que a gente ainda tem. Isso mesmo. Nós não podemos fingir, deixa eu fingir aqui, deixa eu fechar o olho, vou dar glória a Deus, ninguém vai perceber que eu não tenho mais a presença. Irmãos, pare com isso. A igreja é um hospital. Quando você está doente, você não vai no hospital para tomar uma medicação? Quando você não tem a presença, se você vem na igreja, você tem que buscar essa presença. Isso e mesmo. não fingir que você tem essa presença. Você chega no hospital e fala assim, não, eu vim aqui, mas eu não preciso de nada, eu estou bem, eu não preciso de remédio. Não, se você foi no hospital, irmão, é porque você tem alguma enfermidade, é porque você precisa de alguma coisa. E se você está aqui na igreja, irmãos, isso não pode ser diferente. Você tem que buscar. E é isso que ela faz. No verso 2, olha o que diz: eu me levantarei agora e rodearei as cidades pelas ruas e pelas praças e buscarei o meu amado, o amado de minha alma. O que ela fez, irmãos? Ela não se importou, porque quando ela saísse e as pessoas vissem que ela estava sozinha, as pessoas iam dizer: olha lá, ó, não está mais na presença do amado. Olha lá, o amado não está mais com ela. Irmãos, mas qual que é o problema se você está buscando essa presença de volta? Quem é alguém para dizer ou julgar de você alguma coisa? Se alguém quiser te buscar uma coisa, eu falei, ixi, mas já está precisando buscar o amado de novo, já está precisando buscar a presença de novo. Irmãos, pede para ver a mão dele, vê se ela está furada. Pede para ver o pé dela, vê se ela está furada também. Vê se foi ela que entregou a vida por você. Jesus entregou a vida por você, irmãos, não te julga, muito pelo contrário, Ele está de braços abertos, esperando você voltar. Esperando você voltar e sair pela cidade procurando a presença dEle. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, no verso 3, olha o que ela faz. Os guardas que rodeavam a cidade, as pessoas que estavam rodeando a cidade, encontram ela. E ela vai dizer: olha, vocês viram o meu amado? Só que aqui o versículo acaba nisso, não mostra o diálogo dos dois, só mostra a pergunta dela para os guardas, não mostra o resto do diálogo. Então faz a gente imaginar algumas coisas, e eu imaginei, né? Talvez quando ela perguntou para os guardas: vocês viram o meu amado? Talvez os guardas falaram para ela assim: olha, se ele é teu amado, da tua alma, se ele é tão importante, por que ele não está com você? Por que você perdeu ele então? Sabe de uma coisa, irmãos? Qual que é o problema disso? A gente está buscando informações do Senhor com quem não conhece o Senhor. É, Jeová! A gente tem buscado coisas de Deus de quem não tem Deus, de quem não conhece Deus, de quem não conhece o nosso amado. E aí, se você continuar a leitura, você vai ver que no verso 4 ela vai dizer assim, ó: mal os deixei e encontrei logo o amado da minha alma. Irmãos, tem pessoas que para você encontrar Deus, você precisa deixar de lado. É, Jesus! Tem relacionamentos que te prendem, que se você quer encontrar Deus, você precisa se afastar. Tem pessoas que, glória a Deus, aleluia, que está no seu meio, que você talvez converse com ele, mas não te leva para a presença, não faz você encontrar o amado. E se você não sai de perto dessas pessoas, você não vai encontrar o seu amado. Vê que ela diz assim, ó: mal os deixei, logo encontrei. Quer dizer o que, irmãos? Não parece que o amado estava perto? Não parece que o amado talvez estava praticamente do lado? Porque se mal ela nos deixou e já encontrou, o amado estava perto. Mas a gente querer procurar o amado em quem não conhece o amado, a gente não vai encontrar mesmo, irmãos. Mas a partir do momento que a gente deixa, logo a gente encontra. E quando ela encontra, irmãos, o que ela faz? Ela agarra ele. Oh, glória! Ela busca ele. E ela não solta ele, irmãos, até levar ele para sua casa, para o seu quarto.
para o quarto de sua mãe. E é isso que a gente precisa fazer, irmãos. Você veio aqui, você veio na casa de Deus, você louvou o Senhor, você entregou as suas orações. Se você encontrou o amado, irmãos, agarra ele. Aleluia! Não deixa o amado aqui na igreja, irmãos. Leva o amado para sua casa. Leva o amado para o seu quarto. Volta a ter intimidade com ele. Volta a encontrar ele, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, um pouco mais para frente, eu já estou terminando. No capítulo 5, a Bíblia diz que o amado vai procurar a sua amada e ela já estava deitada. E ela vai dizer: mas o que eu tenho que fazer? Eu preciso me vestir de novo para te encontrar? Então, a Bíblia diz que ele coloca a mão numa brecha e passa a mão na maçaneta do lado de dentro, com a mão cheia de mirra, para que quando ela saísse e fosse abrir a porta, ela visse que o amado dela estava ali. Aleluia. Irmãos, se você veio aqui e nos louvores talvez você sentiu um arrepio, talvez na oração você sentiu Deus falando com você, talvez essa palavra em algum momento se encontrou com algo que você vive. Sabe o que é isso? É o amado colocando a mão pelo lado de dentro do seu coração e marcando que ele ainda está aqui. Aleluia! E que ele ainda quer falar com você. Então o que você precisa fazer, irmãos? Ir, abrir a porta e encontrar o seu amado, e abraçar ele, e agarrar ele, e ter intimidade com ele de novo, e levar ele para o seu quarto. O que é levar ele para o seu quarto, irmãos? É 3 horas da manhã, você levantar e orar. É talvez quando você... Evandro, eu não consigo levantar 3 horas da manhã. Quando você vai dormir, como você fazia antes, dobra teu joelho e ora, e fala com o amado, e busca intimidade com o amado. O amado quer te escutar, irmãos. O amado está aqui. Você ainda sente ele, e isso é um bom sinal, irmãos. Se você ainda sente algum arrepio, se você sente ainda alguma coisa, é o amado colocando a mão por dentro, te marcando e dizendo: eu ainda estou aqui. Abre a porta, deixa eu entrar, eu vou ceiar com você, eu vou estar com você, e a gente vai voltar a ter intimidade de novo. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Se coloque de pé, irmão. Oh, maravilha! Glória a Deus! Louvado seja Deus. Irmãos, se por algum momento ou algum motivo você deixou de ter essa intimidade com o amado, esse é o momento de você fechar os seus olhos e dizer para Deus: Senhor, eu escutei o Senhor aqui, eu senti a sua presença. Senhor, eu quero te agarrar de novo, eu quero te levar para o meu quarto, eu quero ter intimidade contigo de novo, Senhor. Eu não quero mais viver desse jeito, eu não quero aí sair pelas ruas andando, te procurando, talvez em bebida, em droga, em cigarro, em prostituição, procurando algo que só o Senhor pode te dar, irmãos, que é a paz de deitar a sua cabeça no teu travesseiro e ter uma boa noite de sono. Irmãos, tem coisas que nós precisamos assumir a responsabilidade e bater no nosso peito e dizer: a culpa é minha. Foi eu que perdi a presença. Foi eu que deixei a presença do Senhor escapar. E não ter vergonha, irmãos, de buscar a presença do Senhor de novo. Vergonha, irmãos, é não ter a presença do Senhor. Busque a presença do Senhor de volta. Busque a intimidade com o Senhor de volta. Pois o Senhor está de braços abertos, te esperando para ter um novo relacionamento com você. Um relacionamento de amado, de amada, não de concubina, não de rainha e não de virgens, mas um relacionamento de verdade, um relacionamento de amor. Amém? Glória a Deus.